Olá, amigos. Retrospectiva da lição número 5, falando na parte de sexta-feira, dia 29 de abril. Importante que nós podemos considerar que o que Deus faz, Ele, logicamente, coloca ordem na bagunça humana, né? Colocou ordem na bagunça que Adão fez. Colocou ordem na bagunça que Caim fez. Colocou ordem na bagunça que os seres humanos, antes do dilúvio, fizeram. Colocou ordem na casa de Noé. Colocou ordem nas pessoas que nasceram e foram chamados de filhos dos homens e filhos de Deus. Colocou ordem quando a torre se levantou até o céu. E o verso ordem da semana destacou o seguinte: a cidade construída foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Deus havia dito a Noé aos seus filhos: enchei a terra, multiplicai-vos, e povoai a terra, dominai a terra. Mas as pessoas quiseram viver juntos e juntas as pessoas acabam errando mais, né? Porque quando existe uma concordância do mal, o mal se agiganta. Quando existe uma concordância do bem, o bem se agiganta. No caso do povo antediluviano, eles também tinham o mesmo pensamento e acabaram multiplicando esse pensamento na maldade. E Deus então se entristeceu pela maldade do ser humano. Depois do dilúvio, a gente poderia até pensar que tudo iria bem agora, uma nova geração, a maldade havia ficado para trás, o dilúvio havia lavado a terra da maldade. Brincadeira, isso não aconteceu. Novamente os seres humanos, por causa da natureza humana e ainda um inimigo instigando uns e outros, com certeza o mal recomeçou e de forma pesada. E agora afrontando Deus outra vez, agora com uma torre, né? Por isso, quando Deus iniciou ali o projeto do dilúvio, da arca, Deus tinha plano de que Noé se tornasse um patriarca abençoado. Assim que saiu da arca, Noé se tornou lavrador, começou a cuidar da terra, se embriagou, ficou nu, o filho dele viu, em vez de ajudar, cobrir o pai, fez assim uma gozação em cima da situação, foi ainda falar para os irmãos: olha, o papai está nu, está lá falando poucas e boas. E então os irmãos vieram com todo cuidado e cobriram o pai. Interessante que só depois, lá no povo hebreu, é que Moisés foi dizer ao povo, através de estatutos, de preceitos, de mandamentos, que o filho não verá a nudez do pai. Mas, no entanto, no começo do mundo, já existia essa obrigação de que o filho deveria respeitar o pai. Se por acaso houvesse alguma situação assim de nudez, o filho deveria respeitar o pai de forma plena. Então, através do desrespeito de Cão para com o pai, Noé assim expressou uma maldição contra o próprio filho. Aliás, Noé diz o seguinte: o teu filho, Cão, que se chama Canaã, vai se tornar escravo, servidor dos teus irmãos. E, na verdade, os descendentes de Sem, que foram os judeus, acabaram dominando a terra de Canaã, que era um filho de Cão. E através disso, praticamente, a nação de Canaã ficou assim subjugada pela nação judaica e pelos descendentes de Sem. Daí então, podemos ver que aquilo que Deus promete, Deus cumpre de maneira plena. Então, na lição de número 5, nós podemos dizer que a genealogia de Noé foi importante porque mostrou a sequência de grandes acontecimentos. Há pessoas que não gostam de genealogia, mas a genealogia de Adão, por exemplo, de Noé, mostrou pessoas que tinham grande capacidade assim de construção, como Nimrod. Nimrod construiu 6 cidades, uma delas foi Babel. Um homem de uma capacidade assim logística tremenda. Logicamente, a gente estava no começo do mundo, mas assim, a capacidade de criar armamentos, de criar coisas assim que hoje nós podemos dizer assim que nasceu na Idade da Pedra. Não, esses descendentes, esses habitantes do mundo pós-diluviano tinham uma inteligência fabulosa. E Nimrod se tornou assim um camarada assim líder nessas coisas. E logicamente liderou uma das grandes, eu diria, um confrontamento divino. Porque a ideia de Nimrod era: vamos fazer uma torre que chega até o céu, Deus não vai nos pegar outra vez com o dilúvio. Ou seja, é uma afronta a Deus. Deus já havia dito na aliança com Noé: vou colocar o meu arco no céu, a terra não vai ser destruída mais com o dilúvio. Mas, no entanto, eles não acreditaram. Não, Deus pode estar brincando. Se Deus mudar de ideia, vamos fazer uma torre. Nós vamos fazer um nome, e se não tiver dilúvio, a gente vai construir a maior torre do planeta. E vamos então botar nosso nome para sempre na história. Aí diz a Bíblia, Deus diz: vamos descer. Enquanto o homem estava querendo subir, Deus estava querendo descer.
Interessante, né? Isso mostra lá Jesus Cristo, lá vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Efésios 2, de 5 a 11, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sede humildes, como Cristo foi. Era Deus, mas resolveu ser um ser humano para nos salvar. Deus desceu, confundiu as línguas, e as pessoas então acabaram, cada um procurando aqueles com quem eles conseguiam se entender, e acabaram povoando a terra, fazendo comunidades em vários locais, e a promessa divina de povoar a terra foi cumprida. Deus bagunçou para que ele pudesse arrumar depois de maneira plena, tá? Por isso que o orgulho humano sempre derrubou o ser humano. O orgulho humano sempre, assim, prometeu elevar o ser humano, mas sempre derrubou. Um pastor estava vendo nos planaltos da Escócia uma águia gigantesca, aquela águia linda. Aquela águia fez um pouso e levantou rapidamente aquela águia prateada no sol da tarde, coisa mais linda. E o pastor ficou olhando quando de repente aquela águia começou a dar uma parada, baixou e caiu de uma vez. Disse, que é isso? Uma águia cair de uma vez? O que aconteceu? O pastor correu lá e viu uma doninha, uma espécie de um roedor que a águia havia pego em suas garras, e a doninha conseguiu assim se libertar um pouco o pescoço e cravou os dedos no pescoço assim da águia, e o sangue jorrou abundante e a águia acabou morrendo. Fora vítima da sua própria loucura de pegar uma doninha. O orgulho é como essa doninha, ela arrebenta com a pessoa, ela acaba com uma pessoa, tá? O orgulho pegou os homens presunçosos de Babel, que tinham uma só língua e que planejaram fazer uma torre até o céu, e os colocou por terra, porque eles afrontaram o Senhor Deus. Deus desceu para eliminar esse problema que estava surgindo ali. Havia já pessoas adorando ídolos dentro da torre de Babel. Isso ia piorar muito mais ainda, porque pecadores unidos acabam pecando muito mais, né? A confusão, com o tempo, se tornou uma bênção para a humanidade, tá? Muitas vezes nós temos que entender que Deus, quando toca no ser humano, é porque Ele deseja arrumar alguma coisa que está errada. Por isso Deus nos ensina a lição da humildade. Na lição da Torre de Babel, Deus nos ensina a lição da humildade e da obediência às suas ordens. Um dia, Benjamin Franklin foi visitar um amigo, um filósofo, e o filósofo percebeu que Benjamin Franklin estava assim, muito orgulhoso dos seus conhecimentos, da sua forma de ser, da sua desenvoltura política. E quando terminou a conversa, aquele filósofo disse, Benjamin, vamos então até o terraço, por favor. E saíram por um corredor estreito. E quando, de repente, lá na frente, o filósofo se abaixou, mas o Benjamin vinha falando, empolgado sobre suas realizações, e pá, bateu a testa ali numa espécie de umbral ali, que tinha um portal que tinha mais baixo. Foi aí que o filósofo disse, Benjamin, eu trouxe você por esse corredor porque eu vi que você está com o queixo muito alto. Eu tinha certeza que você ia bater a testa nesse pedaço da parede, que está um pouquinho mais baixo. Aprenda a abaixar em alguns momentos da vida, tá? Você vai ter sucesso com isso. Benjamin Franklin disse, na minha vida eu aprendi uma lição. Não podemos levantar muito o queixo. A gente pode bater a testa e sermos envergonhados através daquilo que passaremos vergonha na frente dos outros. Ele disse, já vi muita fronte bater contra as realidades da vida e se abaixar de forma vergonhosa. É melhor a pessoa se abaixar por vontade própria, porque em seguida ele levanta a cabeça numa atitude de exaltação, mas de forma digna, do que bater a cabeça e ter que abaixar envergonhado e reconhecer que errou diante das pessoas. Deus precisou abaixar os queixos dos homens na Torre de Babel. Estavam muito cheios de si. E diz a irmã White que eles afastaram deles todos aqueles que ainda serviam a Deus, porque eles não queriam ouvir nenhuma repreensão a respeito do que eles estavam fazendo. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 150, escreveu o seguinte, jamais o coração humano conhecerá a felicidade enquanto não se submeter para ser moldado pelo Espírito de Deus. Pela influência do Espírito Santo, a inimizade contra Deus se muda em fé e em amor, e o orgulho é transformado em humildade. Deus abençoe. Que haja uma bênção na compreensão do que nós estudamos essa semana, porque Deus fez o que lhe parecia reto e colocou o homem no lugar perfeito, no lugar dele. Deus abençoe, e se precisar muitas vezes Deus mexer conosco, é porque Ele deseja nos colocar no caminho certo. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana, falando sobre a Torre de Babel e como o Senhor atuou para deixar os homens no lugar perfeito. Nos ajude também a entendermos isso, a te servirmos com humildade,
Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma sexta-feira abençoada e um sábado mais feliz possível. Fica com Deus. Obrigado pela assistência e divulgue nosso trabalho no YouTube, se inscreva e compartilhe ali no Facebook com outras pessoas que muitas vezes precisam de uma explicação melhor da lição, não entendem a lição, que é às vezes um pouco teológica, né? Logicamente muito boa a lição oficial, mas uma explicaçãozinha um pouquinho mais assim popular, detalhada, ajuda bastante. Deus abençoe. Fique com Deus.